pessoal, sejam bem-vindos novamente à disciplina de Estruturas Avançadas de Dados 2, ministrada por mim, professora Patrícia Jacques Maiar, da Unicinos. Nessa videoaula, nós vamos ver o algoritmo de percurso em profundidade em grafos. Vamos lá? Para saber mais, é só ler os capítulos destes livros, que são material bibliográfico dessa disciplina. Percurso em profundidade, ele é também chamado de pesquisa em profundidade ou busca em profundidade. Seu nome em inglês é Depth First Search. E a estratégia dele é procurar o mais fundo sempre que possível no grafo. Aqui a gente pode ver o algoritmo de percurso ou pesquisa em profundidade. Como vocês podem ver, ele recebe um grafo só. Ele não recebe um vértice de origem. Isso porque ele é utilizado para outros problemas que não encontrar o caminho de um dado vértice de origem para os outros vértices, né? Como ele não retorna o menor caminho, então não é interessante utilizar ele para encontrar os menores caminhos. O que o percurso em profundidade faz? Então, primeiro a gente tem uma inicialização nesse primeiro for aqui. Para cada vértice do grafo, ele seta a cor de branco, então nós temos essa estrutura de dados cor, que vai guardar a cor, e ele seta o pai como nil, porque ele também vai gerar uma árvore de descoberta, né? Então a gente vai ter o pai do determinado vértice naquela árvore de descoberta. Ele tem uma determinada variável contadora, que é essa variável tempo, que ela vai registrando o número de vértices descobertos. Para cada vértice, aqui vai começar o percurso em profundidade mesmo. Então, para cada vértice, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se a cor é branca e daí ele vai chamar o DFS Visit. O que o DFS Visit é? Ele é um algoritmo recursivo que ele faz, então, o percurso, né? Então, a gente passa aquele determinado vértice para ele seta a cor desse vértice para cinza, ele incrementa o tempo e ele seta o carimbo, um dos carimbos de tempo. Então, esse algoritmo ele utiliza duas estruturas de dados adicionais, além da cor e do pai, que a gente chama elas de carimbos de tempo. Então, esse D aqui, ele vai registrar o tempo quando um vértice U foi descoberto, ok? Então, quando ele passou para cinza, de branco para cinza, porque ele foi descoberto. Além disso, a gente tem um outro carimbo de tempo, que é esse F aqui, né? Que ele é setado logo depois que a cor do vértice passou para preto. Isso significa que a gente acabou de examinar toda a lista de adjacência, ou seja, a gente acabou de descobrir todos os vizinhos daquele vértice. E daí a gente também seta esse carimbo de tempo, né? Incrementa o tempo e seta o tempo dele. Ok? Então, além dos carimbos de tempo, o que a gente tem? Para cada vértice adjacente, então agora a gente vai descobrir os vizinhos dele. A gente verifica se a cor é branco. Se a cor é branco, a gente seta o pai. Se a cor é branco, a gente seta o pai como sendo o U e a gente chama o DFS Visit, que é esse algoritmo recursivo, para esse vértice. Depois que a gente visitou todos os vizinhos dele, a gente vai setar a cor dele de preto e vai setar o carimbo F dele. Vamos ver então uma ilustração desse algoritmo funcionando para esse grafo aqui. Então, o algoritmo, ele recebe o grafo, ele vai primeiramente inicializar todos os vértices de branco, por isso nós estamos representando eles todos de branco e os pais como nu, o tempo começa como 0. Para cada vértice, ele vai escolher um vértice qualquer. Essa ordem geralmente vai ser a ordem em que os vértices se encontram lá na lista de adjacência, na lista de vértices da lista de adjacência, né? Nós aqui, a nível de ilustração, nós vamos começar no S, mas poderia ser o R, poderia ser o V ou qualquer outro vértice. Então, se o vértice é branco, ele vai chamar o DFS Visit do S.
Então, vai iniciar o processo de DFS-visit do EASI, esse algoritmo que é recursivo, ele vai setar a cor para cinza, o tempo ele vai incrementar de 0 para 1 e vai setar o carimbo D, né? Então esse primeiro número aqui é o carimbo D do vértice, como 1. E para cada vértice adjacente ao S, então nós temos o R e o W. Vamos dizer que ele vai começar primeiramente pelo R. O que ele vai fazer? Se o vértice for branco, é o caso do R, ele vai setar o pai dele como sendo o EASI e vai chamar o DFS visit dele. Então, vai ser chamado DFS visit do R. Bom, para o R, então, novamente, ele vai setar a cor de cinza, o tempo vai ser incrementado e vai ser setado o carimbo, então, D do R para 2. Então, para cada vértice adjacente ao R, para o R nós temos o S, só que o S não é mais branco, o branco é uma condição, e nós temos o V. Então, ele vai setar como pai do V o R e vai chamar o DFS visit do V. Então, para o V, ele vai setar a cor de cinza, o tempo como vai incrementar o tempo e setar como 3, e vai ver quem são os adjacentes ao V. Bom, para o V, a gente não tem mais nenhum adjacente branco, porque o R já é a cinza. Então, ele vai cair fora desse for e vai setar a cor do V de preto. E o carimbo F, então, ele vai incrementar o tempo, né? Tempo recebe tempo mais 1. E o carimbo F vai receber esse novo valor de tempo, vai passar a ser 4. Ok? Então, nesse momento, ele vai sair dessa chamada de DFS visit, passando o V como parâmetro, e vai para a chamada anterior do R. Então, do R, ele visitou um dos vértices adjacentes, que é o V, teria o S, só que o S não é mais branco, então também para o R, ele vai setar a cor do R de tempo, a cor do R para preto, e o carimbo de tempo vai ser incrementado, o carimbo de tempo F vai ser setado por esse novo valor da variável tempo, que passa a ser 5. Bom, aqui de novo ele vai sair dessa chamada de DFS visit, que recebia o R como parâmetro, e vai ir para a chamada anterior do S. Então, para o S, a gente tinha visitado o adjacente R, agora a gente quer visitar o adjacente W. Então, ele vai fazer a chamada DFS visit W. Então, para o W, ele vai setar a cor de cinza, incrementar o tempo e setar o carimbo D de tempo, para 6. Agora, para cada vizinho do W, a gente tem o S, só que o S já é cinza, né? Então, a gente está procurando cuja condição seja, a cor seja branco. Então, tem o T. Então, para o T, ele vai setar o pai como W, vai chamar o DFS visit do T. Então, de novo, o T, a cor vai ser cinza, incrementa tempo, seta carimbo D e verifica os vizinhos do T. Para o T, a gente tem o X e a gente tem o... Então, digamos que ele vai começar pelo X. Ele vai fazer uma nova chamada, então, DFS visit X. A cor vai ser cinza, incrementa tempo, seta carimbo D de tempo e verifica os adjacentes ao X. A gente tem U e a gente tem Y. Então, vamos dizer que ele vai primeiro explorar o U. Então, ele vai chamar o DFS visit para o U. Então, de novo, a cor do U passa a ser cinza, incrementa o tempo e seta o carimbo de tempo do U para 9. Então, agora ele vai ver os adjacentes ao U. O U tem como adjacente o T, só que o T já é cinza, tem o X, só que o X já é cinza, e tem o Y. Então, ele vai fazer uma chamada de DFS visit para o Y. Então, o Y, a cor vai ser cinza, incrementa o tempo, seta o carimbo D
para 10. E vai visitar os adjacentes ao y. Então, o y a gente tem o x como adjacente, mas ele já é cinza, e a gente tem o u como adjacente, mas ele também já é cinza. Então, ele vai setar a cor do y para preto, incrementar o tempo e setar o carimbo F. Então, por y a gente tem a cor preta, o carimbo D continua 10 e agora o carimbo F passa a ser 11. Então, ele vai para a chamada anterior do U. Ele vai ver se tem mais um vizinho de U branco para visitar. Só que o U tem como vizinho o T, o X e o Y. Todo mundo já é cinza, então ele vai setar a cor do U como preto, incrementar o tempo e setar o carimbo de F. Agora ele vai voltar para a chamada anterior, aquela chamada X, e novamente ele viu, bom, eu tinha visitado o U, tem como adjacente do X, tem algum outro para visitar? Tem W, que já é cinza, tem o T, que já é cinza, e tem o Y, que já é preto. Então, ele vai só setar a cor como preto, incrementar o tempo e setar o carimbo F, que passa a ser 13. Então, ele vai para a chamada acima do T. O T, a mesma coisa, já visitou todos os adjacentes que fossem branco, então seta a cor para preto e seta o carimbo F. Vai para o nível acima, o W, a mesma coisa, já visitou todos os adjacentes brancos, então seta a cor para preto e o carimbo F para incrementa, né, o tempo e o carimbo F para 15. Agora ele vai para aquele nível acima, o do S. Bom, para o S também ele já visitou todos os adjacentes, então o que ele vai fazer é setar a cor para preto e incrementar o tempo e setar o carimbo F para 16. Esses caminhos aqui gerados, eles não são caminhos mínimos, mas são caminhos possíveis. Então, por exemplo, a gente pode descobrir os caminhos de S a todos os outros vértices. Aqui a gente tem de S a R, de S a V, de S a W, de S a T e assim por diante. Se esse grafo não fosse conexo, então, por exemplo, a gente não tivesse essa aresta aqui, o que iria acontecer? Ele iria gerar uma árvore para cada um dos componentes conexos, né? Então, ele iria gerar uma árvore para esses 3 vértices e uma outra árvore para esses outros vértices aqui. Isso só é possível por causa desse fora aqui, né? Então, bom, ele tinha explorado ele, né, já teria explorado todos os vértices desse grafo aqui, se a gente não tivesse essa aresta, e daí depois ele iria explorar, ele ia escolher qualquer outro vértice aqui e iria explorar esse outro componente conexo do mesmo grafo. Existem várias aplicações do algoritmo de percurso em profundidade. Quando a gente vê conectividade e grafos ponderados e dirigidos, a gente vai ver outras aplicações. Mas por enquanto, que a gente já viu apenas grafos não dirigidos, a aplicação para grafo não dirigido do percurso em profundidade é testar se o grafo é conexo, ele gera uma árvore, né, única se o grafo é conexo, aquele grafo lá então anterior era conexo, determinar uma árvore de cobertura também, como a gente viu anteriormente, determinar os componentes conexos, ele vai gerar então uma árvore para cada componente conexo, e determinar um ciclo em um grafo G, ou se esse grafo não possui ciclos. A complexidade do percurso em profundidade, assim como do percurso em largura, é O de N para M, isso se o grafo for representado como lista de adjacência, onde N é o número de vértices e M é o número de arestas. Então, por essa videoaula é só. Na próxima videoaula nós vamos ver conectividade em grafos. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.